Meus amigos, o objetivo desse vídeo é abrir um pouco a cabeça da gente para a variedade enorme que a gente tem de sistemas operacionais. Na verdade, a gente tem uma variedade enorme de ambientes de execução de sistemas, ambientes de sistemas computacionais, e os sistemas operacionais eles acompanham um pouco essa variedade, tá? É lógico que isso é uma divisão meio que didática, é lógico que alguns sistemas eles apresentam características de um ambiente, de outro, mais de um, mais de outro, mas como vamos dizer assim, como forma de abrir a nossa cabeça, a gente pode fazer essa divisão mais ou menos que eu estou propondo aqui para vocês, tá? Então a gente está sempre acostumado a pensar em sistema operacional para computadores pessoais, né? É sempre o Windows, normalmente é o Windows, né? Um usuário normal Windows, um usuário um pouco mais voltado para TI, às vezes lembra do Linux, lembra do Mac OS, dos computadores da Apple, né? Mas a gente tem uma variedade muito maior de sistemas operacionais no mundo, tá? Primeiro, mainframes. Mainframes usam sistemas operacionais diferentes, tá? Mainframes, computadores de grande porte, multiusuário normalmente, utilizados por grandes bancos, grandes seguradoras, para gerenciar grandes bancos de dados que não podem ser separados em computadores pequenos normalmente. Esse ambiente computacional, esse ambiente de processamento, ele normalmente usa ou o MVS ou algum sistema parecido com o MVS, que é um sistema da IBM. Então, por exemplo, um outro nome é o ZOS, que é um MVS que foi sofreu uma certa influência do Unix, então ele é mais parecido com o Unix, né? Usa também o Linux. Na verdade, nós vamos ver que o sistema do Pinguim e o sistema do Linus Torvalds, o Linux, ele é quase onipresente. Ele tem uma participação muito pequena no mercado de desktops, que é dominado pelo Windows, mas como ele é código aberto e ele é facilmente adaptável, né, as pessoas podem pegar o código fonte do Linux, fazer alterações e adaptar para realidades diferentes. Ele está praticamente em todos os ambientes computacionais, quase praticamente todos, a gente tem uma versão do Linux. Isso é uma característica desse sistema operacional que é particularmente interessante para a gente, né, para quem é de TI, para quem é da área técnica. Eu uso Linux e muitos profissionais de TI usam Linux também, muito em função disso. A gente tem o código aberto, então a gente tem como estudar o que o sistema está fazendo, a gente tem isso documentado, que se não tiver a gente pode olhar o código fonte, e tem como mudar, né? Tem como gerar novas versões do sistema operacional. Para o usuário normal isso não tem muito valor, ele quer alguma coisa que não dê problema, que funcione, mas para a gente que quer estudar computação, isso tem um certo interesse, né? Então você deve ter pelo menos algum contato com o Linux, deve conseguir isso, se possível, durante a sua formação, e no mercado de trabalho isso vai ser interessante para você também. Tá? Bom, mainframes, então, sistemas operacionais diferentes, você não tem um Windows para mainframe, né? Para servidores de rede, a gente já tem versões do Windows, né? A gente tem versões do Windows que vão rodar em servidores de rede. Servidores de rede, na verdade, são máquinas que não têm diferenças de arquitetura conceitualmente assim, muito diferentes de um computador pessoal, mas ele tem uma utilização muito diferente, né? Então existem versões do Windows diferentes, tá? FreeBSD e Solaris são variações do Unix para servidores, voltados para servidores de rede, e Linux também, né? Nas suas mais diversas variações, os seus mais diversos sabores, podem e frequentemente são usados em servidores de rede, tá? Computadores pessoais é o que a gente está acostumado a ver em cima das nossas mesas, né? Então, computadores pessoais, desktop ou notebooks, computadores multiprocessados, no sentido de ter vários processadores na mesma placa-mãe, ou então um processador só com diversos núcleos de processamento. Tudo isso eu estou incluindo numa categoria só, porque usa mais ou menos os mesmos sistemas operacionais hoje em dia, né? Então a gente tem o Windows, conhecido de todo mundo, obviamente o Linux e o Mac OS, que são os três que eu já citei, são os sistemas operacionais para computadores pessoais que são importantes, que têm alguma relevância no mundo hoje em dia, tá? Para computadores portáteis, a gente tem
O iOS, que é o sistema da Apple, que roda especificamente em hardware da Apple, né, no iPhone, e a gente tem o Android, que roda no resto dos computadores, né? Aqui até essa imagem aqui me parece que é um Windows Phone, né, que era popular até uns anos atrás, ou teve uma popularidade considerável uns anos atrás, mas hoje em dia quase que caiu em desuso, não se usa mais, né? Então, a maioria dos sistemas, dos telefones hoje em dia usam o Android, que é, na verdade, uma variação do Linux, né? Eu achei essa figurinha aqui que é bem elucidadora, né? O Android é uma versão do Linux, na verdade, e isso é que acontece mesmo, né? Pega-se o Linux, código aberto, faz-se alguma modificação e tem-se aí um sistema operacional para uma nova aplicação. Isso aí ainda está na nossa realidade, né? Quase todo mundo tem um telefone portátil, tem um smartphone hoje no bolso, né? Mas existem outros ambientes de execução que às vezes as pessoas não conhecem, né? Não é conhecido, vamos dizer assim, do grande público, né? Por exemplo, sistemas embarcados são sistemas operacionais que rodam em máquinas em que você normalmente não chamaria de um computador, né? Então a gente tem sistemas, por exemplo, esse VxWorks, esse QNX aqui, que rodam em coisas do tipo um forno de micro-ondas, um carro, uma máquina de lavar, um videogame, uma geladeira. Um telefone está aqui, talvez eu até devesse tirar agora pensando aqui, talvez eu devesse tirar, porque hoje o telefone é uma categoria à parte, né, que a gente já viu, e é mais um computador do que um eletrodoméstico, um dispositivo que roda um sistema embarcado, né? Ele é de uso muito mais genérico do que a gente está acostumado, porque a característica desses sistemas embarcados é que rodam numa coisa que normalmente não é um computador, né? E esses sistemas, eles tendem a ser mais simples do que os sistemas operacionais tradicionais, porque como ele é para um uso específico, né, as possibilidades de interação com usuários, possibilidades de utilização são também mais restritas. Então esses sistemas tendem a ser mais simples. Em compensação, eles têm uma necessidade de confiabilidade muito maior, né? Você não pode ter uma tela azul na hora que você está freando um carro para não bater num poste, né? Então as necessidades são outras, né? Redes de sensores é uma aplicação de computação que tem características bem particulares, né? Então redes de sensores normalmente são máquinas pequenas com uma limitação muito grande de bateria, que às vezes não tem como se recarregar a bateria. Muitas vezes eles são distribuídos geograficamente de forma aleatória, não controlada, e eles normalmente são heterogêneos, né? Talvez seja mais fácil explicar o que é uma rede de sensor com exemplos práticos, né? Imagine que você queira medir a concentração de oxigênio ou de gás carbônico na floresta amazônica, e aí são locais de difícil acesso, né? Então uma possibilidade é você usar uma rede de sensor, passar de avião em cima da área que você quer monitorar, jogar computadores em cases, né, que sejam resistentes, que consigam sobreviver a uma queda, com uma bateria que vai durar aí um mês, sei lá quanto tempo, e aqueles computadores vão coletar dados para você até a bateria, enquanto a bateria durar. Quando acabou, aquilo vai ficar perdido, poluindo lá a floresta, né? Não parece muito legal falando desse jeito, mas isso é feito, tá? Então esses caras caem espalhados no campo, e normalmente um deles tem uma bateria maior, que tem um link de comunicação via satélite, por exemplo. Então esses caras, eles têm que se organizar, transmitir os dados entre eles, até fazer esses dados chegarem até quem tem o transmissor para o satélite, para os dados poderem ser colhidos, né? Tem um filme muito interessante que chama, se eu não me engano, chama-se Tornado. Ele é meio antigo, mas é um filme bacana, em que o personagem principal usa uma rede de sensores para monitorar e para estudar como que é a estrutura interna de um tornado. Então ele deixa uma caixa com centenas de sensores, pequenas maquininhas, no filme são umas bolinhas prateadas assim, e aí o tornado chupa as coisas, né? Então ele chupa os sensores começam a rodar lá junto com o tornado,
E nisso eles vão medindo velocidade de vento, pressão, essas coisas lá dentro e transmitindo para os dados para serem estudados posteriormente. Vai cair sensor, sei lá, na cabeça de alguém durante um tornado, mas o estudo é feito, né? Então é um problema bem específico, é uma coisa bem diferente da computação normal, e existem sistemas operacionais para isso, né? Eu nunca trabalhei com isso, mas consegui 3 exemplos aqui. TinyOS, Contic e esse Mantis são sistemas operacionais para redes de sensores, para sensores em si. Outra possibilidade, outro ambiente diferente, são sistemas de tempo real, tá? Muita gente vai falar que sistemas de tempo real são sistemas rápidos, tá? Isso na verdade não é verdade. O conceito mais rigoroso de sistemas de tempo real são sistemas que conseguem dar uma garantia de entrega, garantia de tempo de processamento para as tarefas que ele vai executar, tá? Então não é que ele seja rápido, é que dentro do sistema operacional existe um mecanismo, existem mecanismos que variam de sistema para sistema, mas que te garante que você vai ter a resposta num determinado prazo, num determinado limite. Os sistemas que não são de tempo real, que são os que a gente usa hoje em dia, a gente diz que são de best effort, esse é em inglês, né? Eles são de melhor esforço. Eles tentam executar a coisa o mais rápido possível, mas não dão garantia nenhuma. Os sistemas de tempo real são os que você consegue dar garantia de que aquela tarefa vai ser executada até no máximo um limite temporal, um limite de tempo, tá? Consequentemente, dependendo do que você estiver querendo executar, o sistema vai dizer para você que não tem condição de garantir aquele limite de tempo, né? Então, os sistemas normais, eles nunca recusam a execução de uma tarefa, né? Você manda executar, ele executa e vai te fazer aquilo o mais rápido possível. Nos sistemas de tempo real, pode acontecer de você mandar executar alguma coisa. Quando você mandar executar, você vai dizer qual é o limite de tempo que você quer, e ele, como resposta, vai dizer: não consigo executar com esse limite. E aí você consegue estudar, ou tirar carga, ou comprar uma máquina mais rápida e mudar as coisas de tal forma que você tenha aquela garantia matemática, né? Sistemas normalmente são usados embarcados, né? Então é avião, trem, coisa que você não pode ter tempo, né? Você não pode ficar refém de um problema estatístico, né? Você tem que ter uma garantia matemática. E existem bolsa de valores também, né? Bolsa de valores você tem que comprar ou vender naquela hora da baixa ali, se perder, perde milhões. Então é outra operação que se cita como exemplo de tempo real, tá? Então, normalmente eu nunca trabalhei com isso, mas aqui tem alguns exemplos, né? Esses dois aqui eu tenho certeza que são derivados do Linux, né? Esse Real-Time Kernel é uma adaptação do kernel do Linux para funcionar com tempo real, e esse FreeRTOS aqui Real-Time Operation System, também é derivado do Linux. Esse aqui eu não conheço, Ecos, foi um outro exemplo que eu vi na literatura aí, tá? Além de tempo real, a gente tem uma característica aí, uma abordagem de sistema operacional, ou uma característica que se deseja para o sistema operacional, que eu só conheço um exemplo, existem outros, mas o principal deles é esse Amoeba OS aqui, e a ideia é você pegar um grupo de computadores, executar uma tarefa, e essa tarefa ser distribuída entre esses diversos computadores, e você ter o resultado mais próximo possível de como se estivesse sendo executado num computador só. Então o que eu quero é o seguinte: pegar uma tarefa que leva 1 hora, jogar para 60 computadores resolver aquela tarefa, o sistema operacional resolve o problema da distribuição, da divisão dessa tarefa entre aqueles 60 computadores, e eu ter a tarefa feita, que seria feita em 1 hora, feita em 1 minuto. Esse é o objetivo, né? Então complica bastante a tarefa do sistema operacional, tá? Então ele tem que dividir as tarefas, né? Dar um pedacinho do problema para cada computador resolver, pegar os resultados gerados e compilar isso num resultado único para aquilo parecer um sistema único, tá? Isso aqui, esse Amoeba OS é um sistema que demonstra esse conceito, que tenta evoluir esse conceito, mas ele não é eficiente. Hoje em dia, essa é uma área de pesquisa importante dos sistemas operacionais, né? Se a gente conseguir um sistema operacional que cumpra essa tarefa, isso aí você provavelmente vai ganhar
um capítulo na história da informática, porque seria uma coisa muito importante e muito desejada hoje em dia. Hoje a gente tem sistemas distribuídos, mas você tem que fazer uma programação específica para distribuir entre diversos computadores. É mais ou menos assim, você poderia pensar que o programador é que faz a distribuição. O programador diz qual pedacinho do programa vai rodar em qual computador. O que a gente queria é que o programador não precisasse se preocupar com isso, que o sistema operacional resolvesse isso, né? Então eu programo como se fosse para um computador só, e o sistema operacional pegar aquele meu programa e distribuir em diversos computadores e conseguir rodar ele mais rápido. Tá? Hoje em dia isso não existe e não é feito na prática, né? O que é feito na prática é o programador fazer a distribuição. Tá? Então seria uma evolução dos sistemas operacionais em que se tenta fazer hoje em dia. Isso aí, turma. Esse é o zoológico aí dos sistemas operacionais, as possibilidades. Na verdade tem outras que eu não coloquei aqui. A ideia é mais abrir a cabeça, então não tem a pretensão de ser exaustivo. Mas uma que eu estou lembrando agora é sistemas operacionais para robôs, né? A gente tem sistemas operacionais específicos, novamente baseado no Linux, para controle de robôs, tá? Então tem um RobotOS aí, se eu não me engano o nome é esse, e é outra transparência que eu poderia ter colocado aqui nesse vídeo. Mas eu vou parar por aqui. Obrigado.